Bom dia, crianças! Vamos ter mais uma história bonita nesse domingo para vocês participarem do nosso culto. Nós vamos contar um pouquinho da história do apóstolo Paulo, algumas histórias do que ele viveu. O apóstolo Paulo tem muita coisa legal, vocês já viram, alguns já viram as viagens de Paulo na igreja, muitas vezes as pregações são sobre as epístolas do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo ele escreveu muitos livros do Novo Testamento. Então, a história dele é muito importante e muito bacana. Vamos orar e depois vamos começar essa história. Senhor Deus, agradecemos por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque o apóstolo Paulo foi uma pessoa que o Senhor ajudou, que o Senhor amou, que o Senhor salvou e que deixou muitos ensinos para nós. Que nós possamos aprender alguma coisa nesse dia com algumas histórias da vida dele. Obrigado por tudo, nos guarda nesse tempo de quarentena, possamos aproveitar para aprender também da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Na última história que eu contei, eu falei de centúria, falei de centurião, falei do exército romano, que tinha aquele posição de tartaruga, posição de muralha, aquele exército bem organizado. E esse aqui é o mapa da Itália, que é onde tinha Roma e onde começou o Império Romano. Mas olha só, aonde que o Império Romano chegou? Uau! Pegou quase todo mundo daquela época e estava sendo, assim, conquistado pelo Império Romano. E lá, como romano, com o direito de ser um cidadão romano, que era uma coisa muito importante, nasceu um menino que se chamava Saulo e depois passou a ser chamado de Paulo. Vejam só. Opa, que hospital diferente? Não é num hospital que as crianças nasciam. Isso aqui é uma escultura daquela época, feita em mármore, né? Que retrata como as crianças nasciam. Tá vendo só? Quem já nasceu assim aqui? Acho que não, né? Todo mundo nasceu no hospital, que eu saiba, né? Mas era assim. Olha só. Aqui vai ter um retrato de uma família romana. Também é uma coisa muito antiga esse desenho aqui. Olha só, esse desenho foi encontrado em alguma daquelas ruínas romanas e a gente vê, né, que assim, não é como a gente acha bonito, mas eles achavam bonito e eram pessoas chiques, né? E o nosso menino, Saulo, ele era de uma família romana muito boa e ele foi para a escola. Não é todo mundo que ia para a escola, não. E na escola também era diferente. O hospital era diferente para nascer, né? A escola também era muito diferente. Olha só, era um professor, um mestre e alguns alunos também chamados de discípulos. Então, esses daqui estão tendo uma aula, era quase que uma aula particular, né? Porque era pouca gente que ia estudar e sempre um sábio, um professor, ensinava para eles. Na aula normal, com os romanos, o que eles aprendiam muito, 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 sabe o que era? Aprendiam sobre a cultura da Grécia. Isso aqui é um desenho, né, de um edifício grego, porque, assim, como hoje a gente tem alguns países que têm mais sabedoria, vamos dizer, naquela época toda a sabedoria vinha da Grécia. Então eles estudavam as coisas da Grécia. E, sendo assim, Paulo, ele era romano, ele aprendeu bastante coisa da Grécia, e como ele era um aluno muito especial, e os pais deles também gostavam das coisas de Deus, também tinham um temor de Deus em relação a Israel, ele foi ter uma aula especial. Paulo foi aprender, como está escrito lá em Atos, aos pés de Gamaliel, ou seja, aula particular com Gamaliel, que era um sábio judeu que conhecia bastante as coisas judaicas. Olha só. E lá ele foi aprendendo sobre a história dos hebreus, sobre o Velho Testamento, as leis, Deuteronômio, Levítico, Números, todos aqueles livros ele aprendeu bastante, toda a história de Israel. E ele então tinha a cultura dos romanos, um nome romano, ele tinha a cultura dos gregos e também tinha todo o conhecimento dos judeus. Era um homem bem preparado e Deus estava sabendo o que queria fazer com ele. Naquela época, quando Paulo estava crescendo, os cristãos também começaram a crescer. Isso aqui é uma escultura da época. Ali embaixo a gente vê Jesus conversando com Nicodemos, em cima a gente vê Jesus, a ascensão de Jesus, e lá no alto
eu não consigo entender o que é, mas é uma escultura muito antiga, isso. Você tem, puxa, 1000 e tantos anos, então não dá para ver. Tem até alguma coisa escrita dos lados ali e tal. Então, os estudiosos falam que é dessa época, do início da igreja. Legal, né? Só que, vejam só, a igreja estava começando, para nós é legal, mas tanto os judeus como os romanos estavam contra os cristãos. Puxa vida, né? Os judeus e os romanos contra os cristãos. E nisso tinha um homem muito importante para os judeus e para os romanos. Quem será que era? Saulo. E ele começou a trabalhar, sabe fazendo o quê? Perseguindo os cristãos, porque eles achavam que os cristãos iam contra o judaísmo e contra os romanos também. Olha só que coisa, né? E uma das coisas que a gente sabe é que Saulo ele perseguia os cristãos em vários lugares. E uma vez em Jerusalém, teve um homem chamado Estevão, que era um homem muito bom, que conhecia bem o evangelho, que falava de Deus, um homem realmente, um homem de Deus, que queria em Cristo. E ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele falou toda a sua fé em Cristo, e era proibido crer em Cristo naquela época. E ele foi apedrejado. E olha só quem estava ali no cantinho organizando aquilo. A Bíblia fala que deixavam as roupas aos pés de Saulo. Isso quer dizer que ele supervisionava para ver como é que estava a coisa ali. E Saulo, que era um dos grandes comandantes dessa perseguição aos judeus, aos cristãos, desculpa, perseguição aos cristãos. Então, tanto os judeus como os romanos queriam perseguir os cristãos. Então, ele foi com umas cartas dizendo: pode prender, pode prender, pode prender, para Damasco. Mas no caminho, olha só o que aconteceu. Uma luz muito, muito, muito forte jogou Saulo no chão e junto com aquela luz veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo fez duas perguntas muito, muito, muito importantes que você também pode fazer. Mas que perguntas são essas? A primeira pergunta que Saulo fez é: quem és tu, Senhor? E é muito importante nós sabermos quem é Deus. Você sabe, né? É o Criador do mundo, é aquele que mandou Jesus para te salvar, aquele que nos deu a Bíblia, aquele que ouve nossas orações. Então essa pergunta foi muito importante. Quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta, a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A segunda pergunta foi: e o que farei, Senhor? Está aqui uma outra pergunta muito importante, que todos nós temos que fazer. O que eu farei, Senhor? Deus tem um plano para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Então, sempre nós temos que perguntar: que farei, Senhor? E então, aquela voz, que era Jesus, disse: você vai entrar na cidade e um homem chamado Ananias vai te procurar e vai te dizer o que fazer. Então, o tempo passou, esse homem foi lá, ele explicou para Saulo que Deus tinha um plano para ele, para usar a vida dele para falar para quem? Ahá! Olha só que coisa legal. Saulo ia ser usado para falar para os judeus, para os gregos e para os romanos. Ele era um dos poucos que podia entrar em qualquer cidade, entrar em qualquer palácio, entrar em qualquer quartel e falar de Deus. Entrar nas sinagogas, por quê? Porque ele era judeu, romano e sabia tudo que os gregos sabiam. Então, por isso, Deus usou esse homem tão bem preparado para isso. E ele estudou ainda mais a Bíblia, ele foi lendo, começou a escrever algumas cartas para as cidades que ele passava, e ele foi, assim, se especializando em falar de Cristo. A perseguição começou. Teve uma vez, logo na cidade onde ele se converteu, em Damasco, que o pessoal falou: não é possível, agora o Saulo está contra nós. Então, os romanos e os judeus que queriam acabar com os cristãos falaram: não, temos que acabar com o Saulo agora, porque agora ele vai ser um perigo. Se ele mudou de lado, é um perigo. E os cristãos dali deram um jeito de escapar dele escapar
descendo num cesto através de uma janela na muralha. Olha só, hein? Paulo começou a fugir. E a perseguição não parou. Ele fez várias viagens, como alguns já viram, né? Viagens missionárias, passando em várias cidades da Ásia, passando em várias cidades para falar de Jesus. E numa dessas cidades, em Filipos, olha só o que aconteceu. Ele foi preso. Olha só. Bom, a cadeia era terrível, ó. Os pés presos, correntes. E sabe o que eles fizeram? Eles parecem que estavam felizes de estarem presos. Ficaram cantando. Já pensou? E eu imagino, né? O que será que eles cantavam lá na cadeia? Pode ser, né? Que cantavam uma música parecida com essa aqui, hein? Não me importa se o sol não brilhar, Jesus é meu, sim, sempre meu. Não me importa se escurecer, Cristo comigo está, nunca me desampara. Se seguro estou, nas horas difíceis, sim, cantando eu vou. Sempre alegre, alegre, pois não me importa se o sol não brilhar, Cristo comigo está. Já pensou? Tinha um carcereiro que trabalhava ali e, com certeza, naquele silêncio da madrugada, ficou ouvindo eles cantarem, né? E talvez eles cantaram de novo. Não me importa se o sol não brilhar, Jesus é meu, sim, sempre meu. Não me importa se escurecer, Cristo comigo está, nunca me desampara. Se seguro estou, nas horas difíceis, sim, cantando eu vou. Nossa, o que é isso? De repente, no meio da canção, um terremoto. Já pensou? Um terremoto aconteceu ali. Deus mandou um terremoto. E aquele terremoto quebrou as correntes, quebrou as portas. E todo mundo ali, olha, ficou livre. E podia fugir se quisesse. Aí o carcereiro, imagina o susto. Você está lá trabalhando de madrugada, de repente, um terremoto, abrem todas as celas, solta todos os presos. Ele falou, ai, 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 se esses presos fugirem, quem vai para a cadeia, quem vai ser morto sou eu. Porque naquela época era terrível. Um carcereiro não podia deixar os presos fugirem, né? Mas aí, Paulo falou, Saulo, né, falou, olha, carcereiro, não faça nada contra você mesmo, não faça nada, nós estamos aqui, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu. Ufa, eu esqueci de contar que Deus pegou e mudou o nome dele de Saulo para Paulo, tá bom? No meio dessa história aí, não é mais Saulo, agora é Paulo, tá bom? Tá? Então Paulo falou, não faça nada contra você mesmo. O Deus é quem abriu isso. E eu tenho uma mensagem muito importante para você. E ele foi, o carcereiro levou ele para casa, cuidou dele, cuidou das feridas dele, deu uma bela refeição. E Paulo e Silas, que estavam lá na cadeia, contaram toda a história de Jesus para aquele carcereiro, para a família dele. E a Bíblia fala que nesse dia, então, tem um versículo muito bonito que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aquele carcereiro, a esposa dele, os filhos, todo mundo que morava ali, aceitou Jesus como Salvador e foram salvos. Que coisa legal, né? Bom, a nossa história acaba aqui. Então, o que eu queria que você pegasse? Primeira coisa, Deus tem algo preparado para você. Não é à toa que você nasceu na família que você nasceu, na cidade que você nasceu, que você aprendeu o que aprendeu. Por quê? Porque Deus quer usar isso. Quer usar isso para quê? Para que você vá e com a sua vida sirva a Deus, falando dele para os outros. Paulo era, como eu falei, podia entrar nos palácios, nos quartéis, nas sinagogas. Ele era alguém que foi formado para fazer muita coisa, né? Você não sei. Talvez você aprenda uma outra língua, talvez você aprenda uma profissão, talvez você aprenda a ser amigo, a jogar alguma coisa. E com isso que Deus te der, você vai poder servir a Deus. E uma coisa muito importante, que é o nosso versículo que está aqui, para você decorar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A sua alegria em viver para Deus, a sua alegria em ter a salvação,
a sua alegria em conhecer a Bíblia, a sua alegria em orar. Essa alegria vai chamar outras pessoas para também crerem em Jesus como Salvador. Então, repete aí comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pensa nisso, né? Aquelas duas perguntas de Paulo também. Quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Você deve se perguntar isso. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Tem que ser as pessoas mais importantes para a sua vida. E depois você pergunta, o que farei, Senhor? O que vai ser da sua vida? O que é você quando crescer? Como eu vou poder usar minha vida para te servir? E lembrem, sempre alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ok, crianças, então vamos concluir por aqui com uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos por essa história tão legal, por essa vida de Paulo, tantas coisas que ele fez, só contamos um pouquinho aqui, mas o que a gente sabe é que ele te aceitou como Salvador, porque o Senhor buscou e mostrou, explicou para ele quem era Cristo, e que cada criança, cada familiar também possa entender isso e ter a certeza de sua salvação, Senhor. E então, essa pergunta, que farei, Senhor? Que cada um de nós, eu também, possamos ter a nossa vida para fazer aquilo que o Senhor quer, para sermos servos teus, falando de Jesus em todo lugar que a gente for. Obrigado por tudo e abençoa cada família. Em nome de Jesus, amém.